Olá, meu amigo, olá, minha amiga. É sempre um prazer quando estamos nesse bate-papo religioso. Quando estamos a analisar juntos, não é? Porque eu creio que já somos amigos, a palavra do Senhor, quando estamos a estudarmos e ouvirmos o conselho que Deus tem a nos transmitir. No entanto, a análise de hoje inicia com uma pergunta: é ou não é difícil ser salvo? O que você acha? Ser salvo é difícil? Ter a vida eterna que muitos procuram é difícil ou é fácil? Mas antes vamos analisar uma passagem importante que começou ali a garantir a nossa salvação. Está em João 3,16. Novo Testamento, João 3,16. Você conhece essa passagem? É a mais famosa, uma das mais famosas da Bíblia. Diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Percebeu? A nossa salvação está garantida pela morte, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Cristo veio a esse mundo, morreu, o Cordeiro de Deus, como diz o João 1,29. És o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Cristo garantiu nossa salvação. Pela sua morte, e nós crermos nele, estamos salvos. Mas isso ainda não respondeu a nossa questão. É ou não é difícil você ser salvo? O que acha? Quer saber se é ou não difícil ser salvo? Quer saber ou não quer, meu amigo? Se é difícil ou não é difícil ser salvo? A Bíblia responde essa questão. Vamos ver no Primeiras de Pedro 4,18. Diz o seguinte: e se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? O apóstolo Pedro diz que para o justo é difícil a salvação. O que será do ímpio e pecador? Cristo veio morrer por nossos pecados, porque não havia outro meio de salvar o homem. Mas essa salvação é difícil, pois não basta crer. Eu creio. Sim, muitos dizem, somente crer. Não é tudo. Crer é o primeiro passo que você deve dar. Mas depois de crer, e daí? Precisa viver com Cristo, precisa andar com Cristo, precisa caminhar com Cristo, precisa formar um caráter com Cristo. É por isso que a salvação é difícil, porque muitos apenas creem, não vivem com Cristo, não andam com Cristo, não caminham com Cristo, não cantam com Cristo. Ainda estão submetidos aos seus pecados, às suas paixões. São orgulhosos, são cobiçosos, furtam, fazem outros tipos de pecado, indo à igreja, e terrível. É difícil, amigo, ser salvo. O apóstolo Paulo disse de que o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso faço, com facilidade. Então, meu amigo, saiba então que a salvação já nos foi garantida pela morte de Cristo. Mas nós precisamos diariamente viver essa salvação. Nós precisamos mostrar para Deus que nós aceitamos, que nós cremos e procuramos viver com Cristo. Viva para Jesus, meu amigo, porque somente vivendo para Jesus é que a sua salvação estará garantida. A carne tem muita exigência. Nós precisamos vencer o pior inimigo do homem. Sabe qual é o pior inimigo do homem? É você mesmo. O pior inimigo do homem é o próprio homem. Lúcifer sim é inimigo do bem, mas você é que decide quem deve governar a sua vida. Se é a bondade de Deus ou a maldição do diabo. Então você escolhe de hoje em diante com quem você quer viver. Mas lembre-se, ser salvo é difícil. O sacrifício de Cristo não veio ser pago para pessoas serem salvas de maneira barata, mas sim pela graça. E nós temos que viver de hoje e sempre, diariamente, com Cristo. Que Deus possa te abençoar e que tenha um dia feliz, no nome de Jesus.